Uma característica desse tipo de virose, que é considerada uma virose benigna, ou seja, na maioria das vezes ela é autolimitada e, na maioria das vezes, não traz grandes comprometimentos para a vida da criança, é que a propagação é muito fácil. É um quadro viral, é uma dita virose, né, causada por um vírus da família dos enterovírus, chama Coxsackie, tá certo? E ele tem por característica causar lesões, tanto de mucosa como de pele, precedidas por febre alta, mal-estar, e essas lesões elas costumam estar mais agrupadas nas extremidades, pés e mãos, e também na mucosa oral, por isso boca. Nada impede que a gente tenha lesões também em outros locais, mas esses são os característicos. Uma característica desse tipo de virose, que é considerada uma virose benigna, ou seja, na maioria das vezes ela é autolimitada e, na maioria das vezes, não traz grandes comprometimentos para a vida da criança, é que a propagação é muito fácil. Muito difícil de ser interrompida, inclusive. Ela se propaga através do contato direto com as lesões, do contato indireto com objetos ou superfícies contaminadas, então até um copo, uma mesa, algum objeto mesmo, e do contato direto com secreções, saliva e fezes também, porque, como eu falei, é um vírus da família dos enterovírus, então ele também se distribui pelo trato digestivo, certo? Se a mãe estiver bem informada sobre esse tipo de característica, como a gente já falou, muitas famílias conseguem identificar do que se trata, né? Sem necessariamente necessitar de um diagnóstico médico. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, não há necessidade de exames, porém, a depender de como a criança fique, ela precisa ser avaliada por um profissional. É importante falar que a doença ela pode ser precedida por até 6 dias de um período de incubação em que você não apresenta sintomas, mas você já está doente. Então, isso reafirma a alta contaminação da doença, sem a gente conseguir necessariamente impedir que isso aconteça. E aí, depois desse período, a pessoa pode começar a apresentar febre alta, muito alta, irritabilidade e depois o surgimento das erupções, né? Que aí podem ser só de pele e pouca mucosa, ou muita mucosa e pouca pele, certo? Mas o conjunto geral é que caracteriza a doença. Então, febre, irritabilidade, mal-estar, prostração e erupções cutâneas e de mucosa. A doença, normalmente, ela dura, gerando sintomas, 7 dias. Certo? Então, o período inicial não tem sintomas, tem contaminação. Esses 7 dias são o período em que a criança apresenta febre e as lesões, e aí é o período em que a gente vai tratar a criança, porque por conta da localização das lesões, a principal complicação é a desidratação. A criança não consegue ingerir com lesões de mucosa oral, sem conseguir deglutir, inclusive, de muita dor, certo? E depois desse período, ela, inclusive, já está liberada para o convívio social, porque as lesões, que é por onde a gente mais dissemina a doença, elas já vão estar cicatrizadas. Agora, é importante informar que, mesmo depois em que se curam as lesões, a criança ainda pode estar transmitindo por até 4 semanas, principalmente através das fezes. O tratamento é à base de sintomáticos, não há um antiviral específico que a gente use para interromper o ciclo da doença. Então, nós vamos manter hidratado o indivíduo e sem dor, analgésicos, antipiréticos, no caso de febre, e hidratação. Muitas vezes, como eu falei, a principal complicação é a desidratação. Essas crianças precisam, inclusive, de hidratação venosa, certo? Mas não há um tratamento específico para romper esse ciclo de doença. Como a gente já comentou inicialmente, há a transmissão indireta, então através de objetos e inclusive outras pessoas podem ser
objeto de fômite. Elas vão transmitir a doença, porque elas estão cuidando da pessoa doente, para outros indivíduos saudáveis. E, nesse caso, então, para os cuidadores, a principal orientação é higienização das mãos, sempre antes e após o cuidado da criança doente, né, e higienização do ambiente, o máximo possível. Se a pessoa não estiver treinada para a identificação, pode ser que haja essa confusão, sim, mas há características específicas com relação, principalmente, à distribuição das lesões e o surgimento, a temporalidade da febre em relação ao surgimento das lesões, muito específicos para cada uma dessas doenças. Então, o tipo de acometimento da varicela, que é a bexiga, é totalmente diferente do tipo de acometimento da pé, mão, boca, tá certo? Mas é claro, precisa de treinamento e por isso que realmente, às vezes, a criança precisa ser atendida por um profissional de saúde para que essa diferenciação seja feita adequadamente. A principal faixa etária cometida é de crianças até 5 anos. Em guias mais graves, os quadros mais comprometedores também estão dentro desta faixa etária. E, infelizmente, a gente não está imune, porque, como outros vírus, o vírus Coxsackie, que está dentro da família dos enterovírus, que é quem causa o pé, mão, boca, ele tem vários subtipos. Então, assim, tem dois, o B16 e o A21, que são os principais adoecedores por pé, mão, boca, mas existem outras cepas também. Então, não. Em países em que os climas eles são mais bem definidos, a gente tem surtos maiores que acontecem no verão e no outono. No Brasil, ou países de clima tropical, a gente não há essa definição, certo? A doença pode acontecer em surtos independente do clima. A gente sabe que, se estiver havendo maior aglomeração de pessoas, que acontece mais nos tempos chuvosos, a chance de contaminação, principalmente quando a contaminação se dá por via respiratória, é maior, porque tem mais gente dentro de um espaço menor, né? Mas, realmente, em termos de clima, a gente não tem necessariamente um formato bem determinado para informar as famílias. A principal forma de a gente evitar que a criança se contamine, de fato, é quando perceber a existência de algum surto no ambiente escolar, que é onde há maior aglomeração de crianças, que as que possam ficar em casa, fiquem. E quando você perceber que seu filho iniciou algum tipo de sintoma, febre, coriza, alguma lesão, mesmo que não esteja bem caracterizada ainda, se possível, isole-o, certo? Mas, como a gente comentou no início, que é uma doença que se propaga muito rapidamente e até antes dos sintomas, dizer que há uma forma de prevenção de 100%, não há.